Sejam bem-vindos à retrospectiva referente ao mês de outubro. Na presente edição, levaremos até si todas as atividades desenvolvidas pelo ramo e pelas Forças Armadas angolanas. Outubro é um mês dedicado às Forças Armadas angolanas e no dia de seu aniversário, isto é, a 9 de outubro, o Ministro da Defesa Nacional, General João Manuel Gonçalves Lourenço, disse que as Forças Armadas angolanas foram um importantíssimo veículo para a conquista da paz e a garantia da estabilidade nacional. O ministro fez estas declarações quando presidia a cerimônia das comemorações do 24º aniversário das Forças Armadas angolanas, que teve lugar na Escola Superior de Guerra, localizado no distrito do Clã Baiquiache, no passado dia 9 de outubro do corrente, numa organização da Força Aérea Nacional. A criação das Forças Armadas angolanas constituiu-se num importante passo no prolongado e complexo processo de negociações entre o governo da então República Popular de Angola e a UNITA para se colocar fim à Guerra Civil iniciada em 1975, com a proclamação da Independência Nacional, levando ao fim do sistema de partido único com a realização das primeiras eleições multipartidárias em 1992. Na ocasião, o ministro da Defesa Nacional afirmou que as Forças Armadas angolanas vão continuar com a cooperação internacional no que toca à formação dos seus efetivos, bem como na aquisição dos meios de defesa. No âmbito dos nossos compromissos internacionais, vamos continuar a privilegiar a cooperação técnica e assistência militar diversa que temos com outros países, traduzida na formação do pessoal, na prestação de serviços, no fornecimento de armamento e técnica, equipamentos e assistência médica, sempre na observância das normas do respeito e vantagens mútuas. Mais adiante, o número 1 do Ministério da Defesa Nacional exortou os militares a pautarem por uma conduta exemplar. Exorto a todos os efetivos a manter uma postura de defesa dos valores da camaradagem, da honestidade, da disciplina e da competência no que fazem, para continuar a merecer o respeito, a confiança e a consideração de todos os angolanos. Para o Ministro da Defesa Nacional, a responsabilidade na defesa do mar deve ser maior, numa altura em que Angola acolheu a Conferência Internacional sobre a Segurança Marítima e Energética no Golfo da Guiné. Talvez, por mera coincidência, comemoramos este aniversário das Forças Armadas angolanas no momento em que se realiza em Luanda a Conferência Internacional sobre a Segurança Marítima e Energética do Golfo da Guiné. Isso vem reforçar nossas responsabilidades na defesa das fronteiras marítimas, da nossa zona econômica exclusiva, contra todos os atos que periguem a paz e a segurança nacional e internacional. Ao terminar, o ministro chamou a atenção aos comandantes e chefes a velarem pela ordem e disciplina dos subordinados. É dever dos comandantes e chefes, a todos os níveis, reforçar o combate à indisciplina e outros comportamentos contrários à ordem e à disciplina militares. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para louvar a prontidão e o empenho das Forças Armadas angolanas no apoio às nossas populações, muitas vezes em situações extremas, de calamidades naturais e outras situações de emergência, onde suas vidas e patrimônio correm sérios riscos. Por seu turno, o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas angolanas, General de Exército Geraldo Sashipengo Nunda, ao dar as boas-vindas, disse que ser militar é uma escolha voluntária e não dotada de corrupção. Presentes oficiais generais, almirantes, superiores, subalternos, corpo diplomático acreditado em Angola, autoridades eclesiásticas, cadetes, sargentos e convidados. O ato ficou ainda marcado pelo momento cultural com dança do grupo Soca Dança da Força Aérea Nacional,
ao som dos Tugila do Ajocota. Somente apostando na formação dos homens de logística é que os especialistas vão conseguir cumprir com êxito as missões que a Marinha lhes incumbir, afirmou na altura da realização do primeiro concentrado dos órgãos de logística o almirante-comandante da Marinha de Guerra Angolana, Francisco José. O comandante Francisco José fez estas declarações quando presidia a cerimônia de abertura do primeiro concentrado metodológico dos órgãos de logística da Marinha de Guerra Angolana, que teve lugar na passada quarta-feira, na sala de reuniões da referida direção, que decorreu sob o lema Maior controle dos meios logísticos para uma gestão mais eficiente. Só uma gestão moderna, aliada à capacitação do homem, na utilização das novas tecnologias de informação, poderá melhorar o desempenho para o cumprimento eficiente da missão que a Marinha vos incumbe, que é garantir que o militar, colocado em qualquer unidade, em qualquer sítio deste país, tenha acesso às suas refeições condignas, esteja devidamente instalado e equipado como garante da motivação para a ação. O almirante-comandante apelou os responsáveis de logística a priorizarem as preocupações do ramo, bem como a terem maior controle dos recursos que lhes são postos à disposição, uma vez que o país atravessa uma crise financeira. Os debates devem priorizar ações práticas cujo objetivo será o cumprimento das complexas missões do ramo, seja ele do ramo da área militar ou de outra, do âmbito militar ou de outro âmbito de natureza diversa. Gostaria de dizer também que o ambiente interno de paz, conjugado com a relativa estabilidade regional, agravada com a crise económica mundial, aconselham-nos a manutenção de um sistema de controle dos parcos recursos postos à nossa disposição. E isto passa pelo cumprimento da preparação operativa logístico e especial para a criação de habilidades e competência para a gestão logística neste momento conturbado, principalmente na área financeira. Ao terminar, o almirante Francisco José deixou o seguinte conselho: que a eficiência, a eficácia, a lealdade, a honestidade e a fiabilidade sejam a vossa principal ferramenta de trabalho. Por sua vez, o chefe da Direção de Logística da Marinha, vice-almirante Júlio Moreira, disse que a sua direção está pronta para cumprir com êxito as recomendações superiores. Estamos prontos a tudo fazer para melhorarmos os níveis de trabalho e funcionamento em direção à perfeição, com o objetivo sempre de melhor servir aqueles que de nós dependem do ponto de vista de asseguramento logístico. Estiveram presentes oficiais almirantes, superiores e subalternos. Os adidos de defesa junto às embaixadas de Angola na República da Tanzânia e da Itália apresentaram no passado dia 26 do mês de outubro cumprimentos de despedida ao comandante adjunto da Marinha de Guerra Angolana para a Educação Patriótica, o vice-almirante Lando Filipe Viper, que representava o comandante do ramo. Tratam-se dos nomeados Brigadeiro José Trindade Clementino, adido de defesa na República Unida da Tanzânia, Brigadeiro Adriano Sebastião Visado, adido de defesa na República da Itália. Durante os 45 minutos de reunião, vários foram os conselhos do comandante adjunto para a Educação Patriótica da Marinha aos adidos. Conselhos como pautarem por uma boa conduta, bem como a manterem boas relações com os embaixadores angolanos naqueles países.
No encontro, o vice-almirante Viper disse ainda que as Forças Armadas angolanas vão apoiar os novos adidos neste novo desafio, por isso devem trabalhar positivamente. Temos, em nome de Sua Excelência, o Almirante Comandante, nós demos o nosso conselho, como os adidos devem trabalhar para dignificar o país, né? E também ver aquelas questões financeiras, fundamentalmente para terem o cuidado de gerir o que é os meios colocados à sua disposição. Assim, o Brigadeiro Trindade, tal como o Brigadeiro Visado, agradeceram pelos conselhos e afirmaram que tudo vão fazer de formas a representarem condignamente as Forças Armadas angolanas. Recorde-se que os novos adidos foram nomeados recentemente pelo Presidente da República e Comandante-em-Chefe das Forças Armadas angolanas. No âmbito das comemorações dos 40 anos de independência nacional, o chefe da Direção de Educação Patriótica da Marinha de Guerra Angolana, vice-almirante Jorge Fortes Gabriel, visitou no dia 12 do mês de outubro o acampamento 10 de julho, local que albergava na altura o efetivo da Marinha de Guerra Angolana que preparava sua participação no desfile que teve lugar no dia 11 de novembro. Acompanhado de alguns chefes de repartição que compõem a direção, o vice-almirante orientou no local a habitual reunião semanal da DEP. Posteriormente, efetuou um recorrido às instalações e acompanhou os ensaios do efetivo da Marinha de Guerra Angolana. No final da jornada de campo, o chefe da DEP falou dos objetivos da sua estada àquele acampamento. Bom, não é a primeira vez que venho a este acampamento, mas aproveitamos primeiro fazer uma reunião da direção. Aquilo que temos feito no Comando da Marinha, fizemos-lo aqui. Portanto, entre vários aspectos, vimos a questão do estado de preparação do pessoal para o desfile, o asseguramento da DEP para esse grande evento e também ver as condições, como aquilo que é sempre necessário, falar com a tropa, moralizá-los, falar-lhes da importância deste desfile e da sua conduta durante as atividades. Portanto, estes foram os objetivos principais. Quanto ao estado psicomoral das tropas, o vice-almirante acredita estarem bem e espera que cada um deles dê o seu melhor para dignificar o nome do ramo. Estão altamente moralizados. Portanto, uma questão importante é que eles interagiram com outros grupos, com outras forças, e vê-se que há uma luta por cada um apresentar uma marcha melhor do que o outro. Isto é bastante salutar, portanto, vão ter toda a atenção em corrigir aquelas pequenas deficiências que ainda existem na marcha. Sendo uma marcha nova, portanto, necessita da afinação necessária e eles estão empenhados nisso. Por seu turno, o comandante do acampamento militar 10 de julho, capitão de mar e guerra, Eusébio da Silva Cachito, disse que os preparativos decorrem a bom ritmo. Bom, os preparativos para este evento estão decorrendo a bom ritmo, pois que nós iniciamos a nossa preparação parcial pelo ramo na Escola de Fuzileiros Navais do Ambris, onde tivemos basificados durante 45 dias. Fim do prazo de preparação para o ramo no Ambris, então nos basificamos agora aqui neste acampamento, onde já estamos a fazer a preparação da coesão entre ramos das Forças Armadas. Pois que nesse momento aqui já se encontra o ramo do Exército, a Força Aérea, as tropas especiais, a Marinha. Aguardamos todavia também a presença da Polícia Nacional. Com um total de 625 efetivos, a Marinha de Guerra Angolana vai estar presente no desfile com 6 blocos assim divididos. Um bloco feminino representando o Comando Estado-Maior do ramo, um bloco representando a Esquadra Naval Operacional, a Região Naval Sul, o outro a Região Naval Norte, a Brigada de Fuzileiros Navais e um outro bloco representando a Academia Naval. Recorde-se que Angola tornou-se independente no dia 11 de novembro de 1975 e este ano completa 40 anos desde a sua proclamação como República Independente pelo Dr. Antônio Agostinho Neto, que viria a se tornar no seu primeiro presidente. Avançamos para a última informação da presente retrospectiva, que dá conta de que o chefe da repartição de efetivos da Direção de Pessoal e Quadros da Marinha de Guerra Angolana, capitão de mar e guerra Jaime Pinto da Costa, falou à imprensa marinha sobre os assuntos ligados ao processo de licenciamento militar, bem como as formas de prestação de serviço militar nas Forças Armadas angolanas. Foi na passada sexta-feira, 14 do mês em curso, na Base Naval de Luanda, quando o capitão abordou sobre o assunto. Na ocasião,
O chefe da repartição de efetivos da Direção de Pessoal e Quadros da Marinha de Guerra angolana explicou o processo de materialização do licenciamento dos efetivos. O licenciamento militar é um ato administrativo decorrente da legislação, tanto que é o Decreto 23/96 de 23 de agosto, através do qual as Forças Armadas dispensam os militares do serviço militar ativo para a disponibilidade, reserva ou reforma. Portanto, é feito consoante a forma de prestação de serviço em que cada militar estiver inserido. Quadro permanente, quadro miliciano e o serviço militar obrigatório. Durante a entrevista, o capitão de mar e guerra esclareceu que existe uma diferença entre licenciamento e desmobilização. O licenciamento à disponibilidade consiste no ato administrativo de desmobilização, através do qual as Forças Armadas dispensam do serviço militar ativo os militares que tenham contraído lesões ou enfermidades que os impeça de continuar a prestar serviço militar ativo e na reserva, ou que tenham sido expulsos das Forças Armadas por ação criminal ou disciplinar. Portanto, estamos a falar do licenciamento à disponibilidade. O licenciamento à reserva também é um ato administrativo que consiste na dispensa dos militares do serviço militar ativo, mantendo-se disponíveis para reenquadramento, caso seja necessário. E com relação à reforma, portanto, a situação para que transitam os militares no ativo, no serviço militar ativo ou na reserva. Portanto, aí chamamos de reforma. O oficial da DPQ disse ainda que, quanto ao tempo exigido por lei para licenciar os militares, depende da forma de serviço e dos ramos. Bem, o tempo exigido por lei está em função das formas de prestação de serviço. Serviço militar obrigatório, quadro miliciano e o quadro permanente. Portanto, os militares do serviço militar obrigatório cumprem 2 anos de serviço no Exército e 3 anos na Marinha e na Força Aérea, incluindo o tempo de instrução militar básica. Tanto com relação aos militares do quadro miliciano, para além do tempo de serviço cumprido no serviço militar obrigatório, que são de 2 ou 3 anos, podem cumprir de 2 a 8 anos, mas em conformidade tanto ao tempo requerido para esta forma de prestação de serviço. Quer dizer que o militar do serviço militar obrigatório que vai para o quadro miliciano, ele requer, aquilo é através de requerimento, não é? E pode requerer 2 a 8 anos. E tanto os militares do quadro permanente, tanto pela especificidade desta forma de prestação de serviço, podem ser licenciados por razões de saúde, limite de idade, limite de carreira, razões criminais ou disciplinares, a pedido próprio ou por limitação dos quadros orgânicos, quando já não houver vaga e ele esteja numa situação de inatividade durante um período de mais ou menos de 5 anos, então também é licenciado. Dizer também que os militares do serviço militar obrigatório do quadro miliciano podem ser licenciados por razões criminais ou disciplinares. Questionado sobre a transição dos licenciados à Polícia Nacional, o oficial respondeu: eu não conheço nenhum dispositivo de ordem legal que orienta a transição dos militares licenciados das Forças Armadas para a Polícia Nacional. No entanto, sei que de um tempo a esta parte tem havido incorporação de militares licenciados para a Polícia Nacional. Creio que na base de um convênio entre as Forças Armadas e a Polícia Nacional. Portanto, no entanto, os militares licenciados e candidatos a ingresso na Polícia Nacional são submetidos a diferentes testes de avaliação que a própria Polícia prepara. Devo dizer também que a Marinha tem nos quadros da Polícia, desde 2009,
desde 2009, se mora numa transformação, um número considerável de militares licenciados. E presentemente, alguns militares que foram licenciados em 2014 estão a aguardar o ingresso na corporação. Quanto à reintegração dos mesmos ao serviço militar ativo, adiantou. Portanto, os militares licenciados à reserva e à reforma podem ser reintegrados ao serviço militar ativo em caso de mobilização e de declaração de estado de sítio. E eles, ao regressarem, mantêm o posto que ostentavam a passagem da reserva ou a reforma. De recordar que, ao abrigo da ordem número 479 do chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas Angolanas, /14 de 22 de dezembro, a Marinha de Guerra angolana licenciou a disponibilidade de 48 militares após cumprir o serviço militar obrigatório numa atividade presidida pelo comandante do ramo, Almirante Francisco José, na base naval de Luanda. E com esta marcamos ponto final à presente retrospectiva. Contamos estar consigo numa próxima edição. Até lá, passe bem.